Não sabe o que vai fazer no fim de semana? Temos para si uma sugestão de um festival literário, um livro e uma maratona de 13 horas que o ator António Fonseca vai fazer no Mosteiro dos Jerónimos a recitar na íntegra os Lusíadas de Camões. Mais à frente a exposição, que em Roma celebra os 100 anos da Federação das Universidades Católicas, e o olhar de Guilherme de Oliveira Martins para esta mostra. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. O livro, a leitura e os escritores são de novo protagonistas do Festival 5L, que regressa a Lisboa já a partir de amanhã. Na sua 5ª edição, o festival tem este ano como tema Utopia, Distopia e decorre dias 5, 9, 10 e 11 em vários locais. Um dos convidados em destaque neste Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa de Lisboa é o escritor Amin Maalouf. O autor de Leão, o Africano, vai estar em Lisboa sábado, dia 10, para uma conversa moderada com o jornalista José Mário Silva. Edith Guimarães explica que este não é o único destaque do programa. Há mais razões para ir ao Festival 5L, desde logo pelo programa para os mais novos. No dia 5 destacava então as conversas que vamos ter para celebrar a língua portuguesa. Serão à tarde na Biblioteca Palácio de Alveias. Depois de manhã a equipa de mediação das bibliotecas de Lisboa estará nas escolas a fazer atividades de mediação de leitura a partir de histórias de língua portuguesa, não necessariamente portugueses. No dia 9 de maio destacaria a palestra da Tracy Hall às 17 horas, que nos vai falar sobre desinformação, censura de livros e o fim da democracia. E ainda às 18 horas a inteligência artificial na escrita e na educação, pontos para o futuro. Terá como participantes a Patrícia Anzini, a Beatriz Santana e a Inês Anta de Barros. No dia 10 é incontornável o destaque ao Amin Maalouf, que vai conversar com o José Mário Silva, e destacaria também uma conversa à volta da língua. Será uma entrevista com um professor do MIT, o Robert Berwick, por videoconferência, que vai conversar com a Pilar Barbosa. Organizado pela Câmara de Lisboa, o Festival 5L tem este ano como curadores o editor Carlos Vaz Marques, Catarina Magro e Jorge Amorim. O evento olha também para a língua portuguesa e são diversos debates que vão ter lugar no Beato Innovation District. Destacaria na área da língua o debate Na Ortografia Não Se Mexe, com João Paulo Silvestre e Isabel Machado, com a moderação de Henrique Monteiro. Destacaria também a ficção científica já deixou de ser uma ficção, é uma pergunta que colocamos, com o Carlos Fiolhais, Luís Filipe Silva, Rui Cardoso Martins, com a moderação do Luís Ricardo Duarte. No dia 10 que teremos outra discussão muito interessante, as palavras com mau género, e que tem a ver aqui muito com a abordagem da linguagem inclusiva debatida por linguistas. Convidando o público a participar, Edith Guimarães, que é a chefe da divisão da Rede de Bibliotecas de Lisboa, destaca ainda outras iniciativas, nomeadamente a exposição Desenha-me uma Máquina, que reúne o trabalho de 20 ilustradores. 2 performances e uma exposição que vos convido a ver, e para fechar o programa no dia 11 de maio, também imperdível, uma conversa do Paul Lynch com a Isabel Lucas, convidando-vos a espreitar o programa e descobrirem algo que vos interesse. O Festival 5L pretende ser mais um motor para levar os jovens até à leitura e às bibliotecas. Todo o programa está disponível na página lisboa5l.pt. O escritor Hugo Gonçalves volta a pegar no tema da família no seu novo romance. Depois de Filho da Mãe, escreve agora Filho do Pai. O autor, vencedor do Prémio Fernando da Mora com a obra Revolução, mergulha na questão da paternidade a partir de um testemunho pessoal. A caminho de ser pai, o escritor perdeu o seu pai e nasceu assim a vontade de escrever este livro, que encerra o díptico com o Filho da Mãe, mas que pode ser lido em separado, como contou o autor ao Ensaio Geral. Não é uma sequela, os 2 livros comunicam, mas podem ser lidos independentemente um do outro. Têm em comum o facto de serem livros biográficos sobre a família, e se o Filho da Mãe se focava no luto, na perda e nos efeitos ao longo de décadas da morte também numa família, este é um olhar para a morte também, para a morte do meu pai, mas em justa posição com o nascimento do meu primeiro filho. O meu pai morreu
meses antes, muito poucos meses antes do meu filho nascer. Eu nunca fui pai e filho ao mesmo tempo, e foi depois dessa assunção de perceber que não ia acumular esses dois papéis. Foi uma espécie de um deslocamento de uma placa tectónica existencial. E essa justaposição entre a morte e a vida foi muito forte nessa altura, para um escritor que está sempre à coca, está sempre a tentar encontrar onde é que há o conflito, onde é que há a fagulha, não me pegasse nessa ideia. O facto de ter uma relação, ter tido ao longo da vida, especialmente a vida adulta, uma relação conturbada e beligerante com o meu pai, fez-me também quero escrever sobre isso, porque sobre essa ambivalência, ou seja, nós achamos muitas vezes que os nossos pais são uma coisa única, especialmente quando somos pequenos, e eles são múltiplos, como nós somos múltiplos. E como tal, havia o pai do amor, mas também havia o pai do rancor, e havia muitos outros pais. E estando eu na iminência de ser pai, e de ser pai de um rapaz, isso também era muito importante, eu queria olhar um pouco para trás, para a minha relação com o meu pai e para a relação dele com o pai dele também. Ajuda-te a resolver a escrita? Resolver-te? Não, isso deixa para a minha psicoterapeuta. E é um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo. Eu acho que quando chego à escrita, seja na questão do luto também, no Filho da Mãe ou neste livro, chego com as ideias relativamente arrumadas. Claro que durante o processo de escrita há sempre algo que surge do magma do inconsciente, e a criatividade também vem disso, mas eu não procuro escrever como um processo catártico ou regenerativo ou terapêutico, isso não. Por isso existem pessoas que o fazem de uma forma profissional. Aliás, esse é o grande desafio, tanto no outro livro como neste, no Filho do Pai, é a ideia de que eu não sou alguém que teve um filho e que o pai morreu meses antes, coisa que acontece, aliás, muito mais frequentemente do que nós achamos. Eu conheci várias pessoas que me contaram isso. Olha, eu perdi o meu pai e depois fui pai. Há histórias muito mais mirambolantes e dramáticas do que a minha. O facto de ter essa história não significa que eu tenha que contá-la. Não foi por isso me acontecer que eu escrevi. Enquanto escritor, eu encontrei algo, como muitos outros temas ao longo da minha carreira literária, que eu achei suscetível, que eu conseguiria de alguma forma tratar literariamente. Portanto, não é um livro confessional, não é um livro de autoajuda, e a ideia era essa, era fazer uma reflexão, porque eu não deixo de ser romancista. É um livro biográfico que fala da minha família, mas é escrito por um romancista que utiliza as ferramentas do romance, algumas delas romanescas, baseadas na memória. Em alguns momentos o livro pode roçar-me um bocadinho mais o ensaio, não sendo de todo o meu género, mas quando fala da masculinidade e da crise dos rapazes mais novos hoje em dia, pode aproximar-se de alguma reflexão mais ensaística, mas não deixa de ser um livro escrito por um romancista. A família continua a ser, digamos, um núcleo interessante a explorar? É dos temas a que os escritores regressam com muita frequência, como a liberdade, a morte, o amor. E a família tem uma lógica, porque se nós pensarmos, é um cosmos muito abundante, onde nós formamos o nosso caráter, a nossa identidade, onde se germinam os nossos traumas, que muitas vezes duram para o resto da vida, e que nos acompanha para a vida inteira. E há algo muito peculiar nessa relação, porque ao mesmo tempo que ela começa por ser de uma profunda proximidade e intimidade, e vivemos na mesma casa e partilhamos quartos e casas de banho, e há o contacto físico especialmente quando somos crianças, o pele com pele, a verdade é que isso também nos genera muitas vezes um enorme afastamento. Ou seja, as pessoas que muitas vezes são aquelas que foram mais próximas de nós, são aquelas que têm para connosco, ou nós para com elas, uma maior incompreensão. Quem é que nunca foi o pai que se sentiu injustiçado pelo filho, ou o filho que se sentiu incompreendido pelo pai ou pela mãe? Então é esse contraste que é muito atrativo para os escritores, acho eu. O novo livro de Hugo Gonçalves, Filho do Pai, está editado pela Companhia das Letras. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, Ao longo de mais de 13 horas, já amanhã, o ator António Fonseca vai recitar os Lusíadas de Camões de cor. No âmbito das comemorações dos 500 anos do poeta, o Mosteiro dos Jerónimos recebe os espetáculos Lusíadas como nunca os ouviu. Verso a verso, tudo sai da cabeça e pela voz de António Fonseca, que desde 2008 usa a sua memória para dizer os Lusíadas. Agora, 17 anos depois, encontrou algo de novo em que não tinha
tinha reparado. É sempre diferente de umas vezes para as outras e até há bastante tempo que eu não faço esta versão, digamos, o integral já não faço há 3 anos. E, entanto, passou-se muita coisa, o mundo mudou e eu também mudei. E, portanto, a minha relação, como estava a dizer, como a Maria João estava a dizer, a minha relação com a obra está muito mais mastigada, digamos assim. Comecei a perceber, quando comecei a recuperar isto para fazer agora, comecei a perceber que a musicalidade da obra é mais interessante, se calhar, do que tudo o resto. Isso é uma novidade. Embalado por essa musicalidade da epopeia escrita por Camões, pedimos a António Fonseca que explicasse esse tom que encontra em Os Lusíadas. A musicalidade é uma coisa que só se descobre, penso eu, depois de já ter feito tudo. É quase como já não interessa nada, deixa surfar nesta onda. E a onda não é só o sentido, não é só o que ele diz, é o artifício. Porque a poesia é um artifício e a poesia do Camões é sobretudo um artifício. É uma brincadeira. É muito engraçado. Quanto mais domino os Lusíadas, quanto mais leio e trabalho os Lusíadas, mais estou convencido que é uma brincadeira. É uma brincadeira muito séria, porque as brincadeiras podem ser muito sérias e muito provocadoras. Esta leitura de todos os cantos de Os Lusíadas acontece ao longo de sábado em 3 momentos. O primeiro a partir das 10 da manhã, depois o segundo a partir das 3 da tarde e mais tarde a partir das 9 da noite. Em cada momento são percorridos vários cantos e António Fonseca explica como Os Lusíadas têm hoje um impacto diferente em comparação ao momento em que começou este projeto. Uma obra como Os Lusíadas ou do Shakespeare ou outra obra qualquer, que é os chamados clássicos, a mim só me interessam na medida que elas falam comigo hoje. Ao fazer Os Lusíadas há 15 anos atrás, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Ou melhor, a maneira como eu reagia, a maneira como eu sentia e lia o mundo e os acontecimentos eram completamente diferentes, eram muito, muito, muito diferentes. Podem-me dizer, e é verdade, a essência é a mesma, é a vida humana, é o ser humano, é o ser histórico, é isso tudo, mas os acontecimentos concretos, aqueles que mais nos batem no dia-a-dia, sei lá, como o apagão, que nos bateu imenso, que se calhar daqui a 10 anos já ninguém se lembra e não acha graça nenhuma. E esses acontecimentos concretos do dia-a-dia inserem-se num conjunto, digamos, bastante diferente do que era há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. E, portanto, nesse sentido, a leitura que eu vou fazer no sábado é completamente diferente daquela que eu fiz há 3 anos atrás. Ponha na agenda, é já amanhã, no Mosteiro dos Jerónimos, que o ator António Fonseca dirá de cor todos os cantos de Os Lusíadas. Atenções viradas para Roma, onde na próxima semana começa o conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco. É na capital italiana que esta semana inaugurou uma exposição cujo texto do catálogo conta com a assinatura de José Tolentino Mendonça, um dos cardeais e eleitores portugueses. Suma é uma mostra patente na galeria do Instituto Português de Santo António, de Roma, que conta com a curadoria de Luísa Leal de Faria e Paulo Campos Pinto e que celebra o centenário da Federação das Universidades Católicas. É um olhar para a importância das universidades e da sua ligação à Igreja e que abre André Rodrigues com uma peça assinada pelo artista Sidival Fila. O que se pode ver numa tela em branco é o primeiro desafio para quem visita a Galeria de Exposições do Instituto de Santo António dos Portugueses em Roma. A metáfora branco, da autoria do franciscano Sidival Fila, introduz a exposição do centenário da Federação Internacional das Universidades Católicas, símbolo de reinvenção, sinal de que a tradição também se transforma com o tempo. A metáfora branco 12 é uma colcha recuperada e costurada com pontos largos. Sim, é como se pegar alguma coisa do passado e atualizar, não? Uma coisa que pertenceu ao passado, mas que pode dizer alguma coisa ao presente. A matéria é a mesma, mas o olhar é diferente, não? De quem a interpreta. Não? Eu penso também que a universidade seja isso. Não? A ideia minha de base é aquela de mostrar, não, a epifania da matéria, mostrar aquele tecido, criando formas que possam exaltar as suas características. Não? Pode depois ter o significado simbólico, a prega, o infinito, a dimensão do espaço, mas isso são coisas relativas e secundárias. A exposição Suma celebra os 100 anos da Federação Internacional das Universidades Católicas. Nos 2 pisos da Galeria da Via dos Portugueses há objetos emprestados pela Biblioteca Apostólica Vaticana e do Dicastério para a Cultura e Educação. A exposição evita o formato cronológico convencional, diz Isabel Capelou Gil, presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas. Há uma expressão do Papa na jornada que é: espero que tenham saudades do futuro. Mas para isso é preciso recordar, não ter narrativas simples sobre o passado. E aquilo que esta exposição faz é apresentar um conjunto
de aspectos importantes sobre as origens da universidade que as pessoas normalmente não pensam. Por exemplo, que a autonomia e o pensamento livre como âncora da universidade surge de uma bula papal à Universidade de Paris. Pensar, por exemplo, nas doutoras da Igreja, no papel das mulheres, das cientistas. Portanto, tentamos contar este legado, que é o próprio olhar para o passado, um olhar que se vai sempre transformando. Não é? Para a reitora da Universidade Católica Portuguesa, o desafio é provocar a reflexão profunda sobre o papel da universidade diante de desafios tão presentes como a digitalização e as questões éticas relacionadas com os avanços da inteligência artificial. E as universidades é mais nisso que devem estar atentas do que propriamente na utilização das plataformas. É evidente que os estudantes vão utilizar o DeepL, ChatGPT, DeepSeek e outras coisas que por aí vêm. Mas a nossa função é criar esse espírito crítico antes da utilização. A Suma presta também homenagem ao Papa Francisco, que no seu pontificado deu atenção particular à educação como veículo para sociedades mais justas e mais solidárias. A exposição que assinala os 100 anos da Federação das Universidades Católicas vai estar patente até 25 de julho no Instituto de Santo António dos Portugueses, em Roma. E quem nos fala desta exposição no ensaio geral é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. No âmbito do centenário da Federação Internacional das Universidades Católicas, acaba de ser inaugurada em Roma a exposição intitulada Suma, Scientia Universitatis, Mundus Magistri Alumni. A partir de uma riquíssima base documental, presenciamos a relação entre a Igreja Católica e o pensamento universitário. É a própria ideia de universidade em toda a sua riqueza que aqui se apresenta como diálogo entre saberes e culturas. Dignidade humana, liberdade académica, progresso científico e pensamento crítico estão bem presentes na gênese da sociedade moderna. E assim, as instituições de ensino superior surgem na idade da inteligência artificial como fatores de avanço de uma sociedade do conhecimento no sentido de uma sociedade global inclusiva. No Instituto Português de Santo António, em Roma, contamos assim com uma apresentação que nos ajuda a compreender um caminho de desenvolvimento e de abertura de espírito. Ao percorrermos as palavras-chave, descobrimos uma realidade e um incessante movimento. Mundo, ciência, direito de ensinar, doutores e doutoras da Igreja, Sofia no sentido da sabedoria, autoridade num contexto de paz, aprendizagem, alunos e mestres e universidade como sentido universal. E há assim um caminho que nos leva a recordar o Cardeal Newman no seu apelo a um conhecimento universal. E neste tempo em que nos despedimos do Papa Francisco, cientes de que os seus ensinamentos têm de estar bem presentes, recordo a encíclica Laudato Si, que constitui um verdadeiro vademecum na sociedade contemporânea. E esperança, a autobiografia que o Papa nos deixou como testemunho vivo de um percurso inesquecível, ao narrar as suas memórias com uma profunda força narrativa. Francisco aborda também as questões cruciais do pontificado e desenvolve com coragem, franqueza e profecia os temas mais importantes da contemporaneidade: guerra e paz, migrações, crise ambiental, política social, condição da mulher, desenvolvimento tecnológico e diálogo entre religiões. Um texto que deve ser lido e refletido. Com convidados como Capicua e Ana Isabel Dias, a fadista Aldina Duarte apresenta-se este mês no Centro Cultural de Belém. Dia 24 de maio, no programa Fado no Cais, o grande auditório do CCB recebe às 7 da tarde o espetáculo em que Aldina Duarte apresenta o seu mais recente disco, Metade, Metade, um álbum todo ele escrito pela rapper Capicua. Pela primeira vez, Aldina Duarte junta em palco todas as pessoas que colaboraram no disco. Além de Capicua, também Bernardo Romão na guitarra portuguesa,
portuguesa, Rogério Ferreira na viola, Ana Isabel Dias na harpa e Joana Sá no piano. É com a voz de Aldina Duarte que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana. Seja veloz, para que a letra seja certa para a voz, para a canção e para nós. Aprendiza desta poesia que Amália fez subir ao povo. Não te esqueças, para ter mestria é do velho que nasce o novo. E às musas traz devoção, a emoção que vais servir por versos e estrofes. Sentir assim é o fado, o poema é sagrado. Tua missão é saber contar a história, tradução da tradição. Aprendiza, e como um elo na corrente da memória, tu serás renovação. Oh, aprendiza, para escrever versos livres, inspirados, para que sejam cantados pelos fadistas. Não basta apenas que sejas aprendiza, até ser poetisa tu não desistas. Aprendiza desta poesia que Amália fez subir ao povo. Não te esqueças, para ter mestria é do velho que nasce o novo. E às musas traz devoção, a emoção que vais servir por versos e estrofes. Sentir assim é o fado, o poema é sagrado. As musas traz devoção, a emoção que vais servir por versos e estrofes. Sentir assim é